esse caso aí de Teresina, dessa moça, dessa jovem, ele se enquadra rigorosamente dentro desse levantamento, desse ranking vergonhoso que coloca o Brasil como o 11º país do mundo com registro de trabalho de trabalho escravo, de trabalho análogo à escravidão. Eu ouvi atentamente o que os companheiros do estúdio falaram, mas eu acho que, além da gente chamar a atenção dos eleitores para que saibam escolher, para que tenham mais consciência na hora de escolher em quem votar, há também que se chamar a atenção dos partidos políticos. A responsabilidade dos partidos políticos é imensa na escolha, no filtro que eles têm que fazer para lançar candidatos e que não lancem candidatos que tenham esse espírito escravocrata e nem tenham dentro do seu currículo secreto também outros crimes que possam estourar depois que essas pessoas são eleitas. Então, os partidos políticos têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Mas, voltando ao plano nacional, em 2013, o Global Slavery Index lançou, que é uma pesquisa que classifica os países que possuem trabalhadores em condições análogas e fez essa pesquisa analisando cerca de 160 países do mundo. Descobriu-se que o Brasil, naquele momento, tinha entre 200 a 220 mil pessoas nessas condições de trabalho. A pesquisa que foi divulgada hoje, realizada pela ONG Walk Free, que é uma instituição internacional de direito humano e que produz dados sobre crimes dessa espécie, foi divulgada em Londres ontem e conhecida hoje no Brasil, revelou que o Brasil pulou de 2010, era a posição 94 e passa para a posição 11. Subiu, então, negativamente 83 posições negativas. Pois bem, dos 200 a 220 mil pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão no Brasil, esse número subiu para 1.005 mil pessoas. Vê-se, então, que é uma situação escabrosa, que cresce a cada dia e que não está apenas na zona rural, como se viu recentemente nas vinícolas de importantes marcas do Rio Grande do Sul, como se vê, por exemplo, em São Joaquim, em Santa Catarina, que é a conhecida capital da maçã, onde foram também resgatados trabalhadores escravos. Mas há também, no caso que remete a essa situação de Teresina, uma existência de um trabalho escravo também dentro das zonas urbanas. E isso, sobretudo, nas cidades do sul do país. Eu vi uma entrevista a respeito disso da professora Daniele Anoni, que é uma especialista em direito internacional com foco em direitos humanos. Ela é da Universidade Federal de Santa Catarina e tem um estudo muito sério a respeito disso. E ela conclui que as cidades do Sul, por terem recebido uma influência nos costumes trazida pela imigração europeia, consideram o trabalho infantil como uma coisa quase natural. Então, cada dia, inclusive a fiscalização do Ministério do Trabalho tem levantado isso, não apenas no campo, mas em cidades de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a existência de trabalho urbano, residências que, a exemplo desse caso de Teresina, mantém crianças e adolescentes trabalhando sem carteira assinada, que não poderiam ter até,
em situações de Exploração mesmo, de né? exploração mesmo, de absurdo de exploração, sem higiene, sem saúde, sem direito à saúde. Então, é uma situação realmente vergonhosa e que precisa ser combatida com veemência. Ocorre que o Brasil, no último governo, teve reduzidos drasticamente os recursos para os núcleos de fiscalização do Ministério do Trabalho. Para se ter uma ideia, a média de recursos aplicados a cada ano até 2018 era em torno de 55 milhões de reais por ano. Gradativamente, no governo Bolsonaro, esses volumes foram diminuindo a ponto de, em 2020, no ano de plena pandemia, quando o próprio Ministério do Trabalho alertava que essas situações poderiam se agravar com o uso do trabalho escravo, o governo cortou esse recurso de 55 milhões para 24 milhões de reais. Então, houve uma paralisação nos serviços de fiscalização, que agora estão sendo retomados com vigor, e espera-se que esses números aumentem, porque quanto maior fiscalização, mais se descobrirá que há muito mais gente sendo explorada do ponto de vista do trabalho. Os estados do Sul, Minas Gerais e Goiás são os estados que mais praticam o trabalho análogo à escravidão. As vítimas desse trabalho escravo são normalmente nordestinos e pessoas do norte do país. As plantações de cana-de-açúcar, de vinho, de uva, de café, são os setores que mais têm existência de trabalho análogo à escravidão. Então, é realmente uma situação vergonhosa e que entristece saber que no momento em que a Câmara dos Deputados assodadamente instala uma CPI para criminalizar, essa é a intenção da extrema-direita no Congresso, criminalizar o MST, ocorre uma situação dessa que ninguém mostra. A grande mídia apenas faz registros, mas ninguém aprofunda a investigação até para contribuir na consciência nacional de que isso precisa acabar. Olha, quando a gente vê esses números, o que aconteceu para a gente sair da posição 94, pular para a posição 11 do trabalho escravo no mundo? O que aconteceu? O Osmundo já deu aqui algumas pistas. Desestruturação, falta de recursos para acompanhar, fiscalizar, buscar punição, coibir mesmo o trabalho escravo. E ainda alguns discursos que até em certo ponto incentivam esse tipo de prática. Casos aí estourando no Brasil e a gente acompanhando isso e mostrando, inclusive, aqui para vocês, no Ciência Política. Agora, a gente precisa ter essa resposta de forma clara. Por que aconteceu isso? Por que chegamos nessa situação? Para, a partir disso, a gente procurar culpados. Porque